E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está em Roraima para acompanhar as ações de combate à crise humanitária Yanomami. Catiúcia Sotomayor volta com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Catiúcia, quais os destaques dessa visita da ministra? Oi, de novo, Paula. Ela falou sobre garimpo, desnutrição, de serviços voluntários e também de doação de cestas básicas nesta fase do trabalho. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está em Boa Vista, Roraima, como você disse, e numa entrevista coletiva falou sobre a reunião que foi realizada hoje com o COI Yanomami, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que foi criado pelo governo federal numa ação interministerial que analisa a crise humanitária e sanitária na terra indígena e que também tem o objetivo de planejar, organizar e controlar medidas nesse período. Na conversa com jornalistas, a ministra apontou que os problemas são resultado da extração mineral irregular na região. Vamos ouvir. Importante dizer que para que a gente consiga sair dessa situação de emergência de saúde, né, é preciso combater a raiz, que é o garimpo ilegal. Não é possível mais que 30 mil indígenas Yanomami siga convivendo com 20 mil garimpeiros dentro do seu território, né? E trazendo essa consequência da contaminação da água, não se justifica que voos continuem sobrevoando aqui o território Yanomami, sendo que aqui no estado não há nenhuma autorização, para exploração de minérios. Não há permissão, né? Não há nenhuma autorização legal para essa exploração. Então, tudo que é garimpo, que está no território Yanomami, é considerado ilegal. Portanto, né, precisam ser retirados imediatamente. Sônia Guajajara também comentou que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas, será preciso restringir o acesso de pessoas que tentam ajudar, porque a responsabilidade atualmente é do governo. Temos a declaração dela sobre isso. Estamos também restringindo um pouco, né, esse voluntariado que está chegando de todos os lugares. Tem também, assim, uma ansiedade, uma vontade de ajudar, mas a base aqui também, né, o movimento indígena local, né, a UDC e a FUNAI precisa também desse tempo para organizar esse apoio que está chegando, né, e nós entendemos que são voluntariados, são ações necessárias, mas é preciso o Estado, nesse momento, se fazer presente e assumir a responsabilidade dessas ações. A ministra ainda disse que, apesar do histórico de registros de altas de taxa de desnutrição, a solução não está na doação de alimentos. O fato de ter 1.000 cestas, de ter 1 tonelada, 5.000 toneladas de alimento que vai resolver a situação. Pode ter 30 mil, não vai conseguir resolver, né? Nesse momento, o atendimento é identificar essas prioridades e também garantir o alimento próprio que o povo Yanomami come, né? E não é essas cestas que vêm com esses itens que compõem comumente, né, as cestas básicas que vai resolver. Ela também destacou as denúncias de violência contra os povos indígenas e concluiu falando que é urgente a necessidade de retirada dos garimpeiros para que seja estruturado, então, um plano de produção de alimentos pelos próprios indígenas que receberão do governo insumos e ferramentas para que eles tenham segurança em plantar no local. Eu volto com você. Valeu, Catiúcia, trazendo todas as informações sobre essa visita da Sônia Guajajara aí ao povo Yanomami. Eu volto com Pedro Costa para a gente comentar justamente sobre isso. Pedro, nesses últimos dias, aliás, desde o último mês de janeiro, a gente foi colocado uma lupa no povo Yanomami e aí a gente sai um pouco, né, dessa questão política e vai um pouco para a questão mais humana, né? Nós vimos imagens estarrecedoras ali, muito complicadas, muito difíceis de se observar, crianças com verminoses, em situação de desnutrição muito grave. Perfeito. São imagens calamitosas, né, que precisam de atenção necessária. 2 destaques aí com relação à fala da ministra, que é uma representante legítima dos povos originários, né, a importância dela estar lá nesse momento, que é, número 1,
ausência do Estado. Então, onde o Estado está ausente, nós sabemos bem que dá espaços para a barbárie. É isso que nós vimos ali, né? Por isso a importância do Estado lá. Isso tem a ver com o número 2, a raiz do problema. Inclusive, havia dito ali atrás, né? Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é exatamente a mineração ilegal, a exploração de minério, que traz o mercúrio e a contaminação da água. A partir do momento que se contamina a água, imagina você abrir a torneira da sua casa e a água está contaminada de mercúrio. E isso vai extinguindo, vai matando o povo, crianças, pais e mães que vão morrendo e as crianças vão sendo abandonadas porque não tem mais criação. Então é preciso tomar esse tipo de precaução agora. E como é que se faz isso? Se faz isso com a presença do Estado, com recursos, com investimentos e com fiscalização. E no curto prazo, você vai mandando recursos, vai mandando cestas básicas, mas não é isso que vai resolver. O problema é muito mais profundo e a raiz do problema tem nome. É exatamente essa mineração ilegal que tem que ser combatida.